É no balanço do rio que a canoa desce. É no descuido da gente que amor não se aquece. Engazeiro tá florado, banhando galha no rio. Saudade me nutre o remo, remo qual nunca se viu. Bate no peito um coração bem compassado, emoldurado pelos rios que passei. A curva ao longe dá notícias de chegada, cheiro de mato, peixe e rede pelo chão. Bem-vindos ao Rio Paracatu. Você agora vai conhecer um pouco deste importante curso d'água de nossa região, que é fundamental para a saúde do Rio São Francisco. Que a canoa desce. A bacia do Rio Paracatu é a principal bacia hidrográfica contribuinte que contribui com o Rio São Francisco. Ela é uma bacia que tem a extensão de 42 mil quilômetros quadrados e o Rio Paracatu é um rio que tem aproximadamente 485 quilômetros de extensão, sendo que hoje, conforme dados apresentados pelo governo do estado de Minas Gerais, as águas do Rio Paracatu são as águas que se encontram em melhor qualidade. Eu atribuo isso às ações que têm sido desenvolvidas na região com apoio de todos os setores existentes e que atuam na bacia, desde o setor produtivo até as prefeituras e a comunidade em geral. Nós temos hoje na bacia do Paracatu aproximadamente 400 mil habitantes, sendo que as duas maiores cidades já tratam os esgotos, que pelos cálculos aproximadamente 200 mil habitantes na região. Então isso também contribui com a boa qualidade da água do Rio Paracatu. Existem problemas que precisam de ser resolvidos, como, por exemplo, a proteção das nascentes, porque o Rio Paracatu, como São Francisco, nos últimos 50 anos perdeu mais de 25% de sua vazão. Isso aponta a necessidade de que aconteçam ações, principalmente de conservação de solo na bacia. E pensando nisso, nessas questões que às vezes preocupam os setores ambientalistas, o movimento ambientalista, o setor público, nós realizamos esse ano a descida ao Paracatu, que foi um evento onde, juntamente com membros do Comitê da Bacia do Rio Paracatu e setores representativos da sociedade, nós fizemos uma ação de navegação e reconhecimento do rio, que mostra claramente o que é a bacia, que reflete, a bacia reflete na situação que se encontra o rio. Nós realizamos essa descida ao Rio Paracatu juntamente com mais 45 cidadãos da região, sendo que nós utilizamos 15 barcos. Saímos aqui do município de Paracatu, próximo ao município de Vazante, no Rio Escuro, navegamos até Brasilândia de Minas no primeiro dia, um percurso de 200 quilômetros, navegamos por 10 horas e no segundo dia nós saímos de Brasilândia e fomos até São Romão, depois de entrarmos no São Francisco. Navegamos por 12 horas, num percurso de 440 quilômetros. Eu acho que ações
como essa são de fundamental importância para que a comunidade conheça melhor o rio e se envolva na sua proteção. Você vai acompanhar a expedição de vistoria Descida ao Paracatu 2013. A descida aconteceu de maneira harmoniosa, com a participação comprometida de vários cidadãos e cidadãs conscientes e amantes do Rio Paracatu. Foram 2 dias de navegação, sendo o dia 31 de maio a saída do Rio Escuro, no município de Vazante, Paracatu. O grupo percorreu 200 quilômetros até Brasilândia, e no dia 1º de junho até São Romão, às margens do Rio São Francisco. Embora o Rio Paracatu parecesse um corpo d'água bem preservado, pôde-se observar claramente que toda a bacia passa por problemas que precisam ser resolvidos urgentemente. Na região do município de Paracatu, principalmente na margem esquerda do rio, pôde-se observar uma grande quantidade de ranchos dentro da APP, causando muito impacto no rio, com barrancos e construções de ancoradouros e embarcadouros caindo dentro do rio. O número de pescadores e balsas para pesca é muito grande por quase todo o percurso. No geral, pôde-se detectar uma exuberante mata ciliar por toda a extensão do rio. No entanto, foi constatado também que esta mata ciliar tem uma faixa muito estreita, não contemplando o necessário para o seu papel na vida do rio. Mesmo no período pós-chuvas, a navegação não foi fácil, pois os bancos de areia existem por praticamente toda a extensão do rio, principalmente após a foz do Rio Preto, o que se supõe ser fruto da diminuição das enchentes e regularização do fluxo d'água do Rio Preto após a construção da barragem de Queimados. Foi observado um grande número de dragas extratoras de areia que, por ser feriado, estavam desligadas. No entanto, foi constatado que elas estão atuando de maneira mais adequada, pois não se viu retorno de água para o leito do rio, o que sempre causa erosão nas margens. Entendemos que essa atuação mais criteriosa estaria condicionada aos licenciamentos ambientais atuais que orientam estes procedimentos. Como logo após o período chuvoso as águas diminuem muito rapidamente, pôde-se concluir que as milhares de nascentes e veredas de toda a bacia do Rio Paracatu precisam ser revitalizadas, pois não estão cumprindo seu papel de fornecer água para o rio. Os cuidados para com a gestão do solo da bacia devem ser redobrados, principalmente as estradas rurais, que contribuem com mais de 70% na morte dos corpos d'água e que somam mais de 70 mil quilômetros na bacia.
Vale ressaltar que na década de 50 para trás, o rio Paracatu era navegável por embarcações de médio porte, como o vapor Paracatuzinho, que transitava de Pirapora até o porto de Buritis e ficava a 50 quilômetros da cidade de Paracatu. A expedição de 2013 focou na observação ampla das condições do rio, tendo como principais participantes os membros do CBH Paracatu, técnicos, acadêmicos e convidados interessados no tema de preservação deste que é um dos mais importantes corpos d'água de Minas Gerais. Olha, se eu fosse falar desse momento agora, a emoção é uma coisa indescritível. A vida nos oferece certos presentes que a gente não sabe calcular o valor. E esse momento aqui é um desses momentos. Há 2 dias que nós estamos descendo o rio Paracatu, nós temos aí uma história de luta de uns 50 anos em defesa do São Francisco, criamos o Museu Ambiental Casa do Velho Chico, lá em Traipu, nas Alagoas, e estamos aqui tão distante dele, nesse momento tão especial, quando as águas do Paracatu se encontram com o Velho Chico. Na verdade, esse ponto aqui, do ponto de vista de quantitativo de água, nós temos aqui em torno de 29% das águas do São Francisco acrescidas de 18% das águas do Rio das Velhas, e aqui nós recebemos exatamente 19% do Paracatu, para um pouquinho mais abaixo receber 11% do Urucuia, formando 77% desse caudal que nós estamos aqui. A nossa responsabilidade, o nosso compromisso como ambientalista, como amantes, barranqueiros desse rio, é de defendê-lo enquanto for vivos, todos nós, eu, Norberto, Tonhão, nosso companheiro Tião aqui de Três Marias. E essa luta em defesa do São Francisco é uma luta árdua, porque a gente precisa que os nossos governantes enxerguem a importância do São Francisco para poder ele ter vida e que os nossos descendentes possam usufruir dessa beleza, dessa maravilha, dessa riqueza cultural e dessa importância do São Francisco. Porque, como disse Tristão de Ataíde, o nosso Alceu Amoroso Lima, do Nordeste para Minas corre uma espécie de eixo, uma linha imaginária que não por acaso segue o curso do Rio da Unidade Nacional. A esse eixo o Brasil terá que voltar sempre, se não quiser esquecer de que é Brasil. Um abraço aos companheiros da expedição, todo o meu carinho e a minha emoção em estar aqui navegando nas águas do Velho Chico, depois de 2 dias navegando nas águas do Paracatu. Esse rio que dá a sua maior contribuição ao rio, que é o seu maior afluente com volume d'água, contribuição com todas as espécies de peixe, com o surubim, com o dourado, com o pirá que está em extinção. E o Paracatu tem esse compromisso com o São Francisco. Quero deixar aqui registrado também a importância do Comitê do Paracatu, que tem tratado esse rio com responsabilidade. O que nós vimos na descida do Paracatu foi um compromisso do Comitê do Paracatu com ele, com a sua vida, porque suas matas estão quase que 100% preservadas. O processo de assoreamento se dá de forma natural, com as cheias, justamente nas curvas do rio. Nós não vimos lixo e o único núcleo urbano que existe na bacia do Paracatu é Brasilândia, justamente mais ou menos no meio do percurso que nós fizemos, onde nós pernoitamos ontem. Mas o Paracatu está preservado, graças a Deus, para que ele continue dando essa contribuição ao São Francisco. Não é à toa que ele se chama Paracatu, que em Tupi-Guarani significa Rio Bom. É no balanço do rio que a canoa desce, é no descuido da gente que amor não se aquece. Engazeiro tá florado, banhando galha no rio, saudade me nutre o remo, remo qual nunca se viu.
É no balanço do rio que a canoa desce. É no descuido da gente que amor não se aquece. Engazeiro tá florado, banhando galha no rio. Saudade me nutre o remo, remo qual nunca se viu.